O anime começa com uma waifu gasosa indo chamar o seu amiguinho de escola para o primeiro dia de aula. Parece que acabou o bom senso aqui, e ela entra sem bater no quarto do moleque, e o cara tava com as calças arriadas, indefeso. Nisso, umas caixas acabam caindo em cima de Haru, e o prota ainda tenta salvá-la, mas por acidente cai também. Nisso, graças a Deus, a sua queda é amortecida pelos airbags dessa mina. A sorte sempre me sorri. E mesmo sem ter culpa disso aí, ela ainda dá umas porradas no mano, mas ainda assim nas entrelinhas, nas notas de rodapé, ela demonstra um interesse diferenciado por ele. Adorei. Após isso, Haruko pergunta por que ele quis mudar de escola pública pra escola particular, e o moleque manda o papo na cara dura. Eu quero gozar. Ele diz que escolheu essa escola porque era uma escola só de garotas, e que agora passou a aceitar alguns homens, ou seja, ele não quer estudar porra nenhuma, esse corno tá de olho nas safadas. E dito e feito, o moleque vê tanta mulher bonita que acha que tá num paraíso. Porém, ao se separar da sua amiga gasosa, ele acaba vendo duas gurias caindo na trocação franca. Mas não tão franca assim, porque elas estão brigando e soltando poderzinho uma contra a outra por causa de macho. E pra piorar, ainda tem outra menina de ponta cabeça numa árvore. E não me pergunte o porquê. Nisso, o nosso prota, que é um cara de bom senso social, tenta avisar a ela que as suas calçolas estão à amostra. Nisso, a mina surta e sem querer ainda cai em cima dele. E pra agradecer, dá até um beijo no cara, mano, que isso? Já pode gozar? Eu quero saber se pode gozar! Mas quando a mina tava pronta pra fazer uma plástica facial no cara, por ver as suas partes não tão íntimas e por beijá-la, ela percebe que Takeru é fã de Naruto e tem uma marca da maldição no peito. Então ela decide que agora ele será o seu rival. Depois disso, a respeitável diretora Mineru explica que essa é a primeira vez que a escola aceita homens. Sobretudo, ela revela que aqui o buraco é mais embaixo. A base da escola são as artes marciais, ou seja, tá liberado bater no amiguinho, pra ganhar nota e passar de ano. E ela explica que cada um deles tem um armamento chamado Maki, e chama alguns alunos para fazer uma demonstração. Mas quem aparece é Kodama, que ainda tava pé da vida com o Takeru por ele ter visto as suas roupas femininas, e escolhe o nosso prota pro X1. Nisso, ela fala pro moleque ficar de boas, que é só de brincadeira, é só uma encenação, não vai acontecer nada com ele. Mas logo a mina vira o próprio Super Choque e tenta transformar o nosso prota em carvão. A confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Mas aos 45 do segundo tempo, ele é salvo por uma guria aleatória, que simplesmente do nada ela brota e se joga na frente dele com os seus balões na frente de todo mundo. Então ela se apresenta como Inaru e diz que está ali para ser, abre aspas, a mulher do nosso prota, e ninguém ali vai encostar em um fio de cabelo dele. Nisso, a diretora super responsável, querendo ver o flag do Jangles rolar à solta, simplesmente solta os dois do mesmo dormitório. E é agora que a disputa pelo Penglis Durum do nosso prota começa, pois Haruko já tá com ciúmes, não querendo que seu amigo deguste outras frutas a não ser a dela, e decide morar ali com ele também. E para melhorar ainda mais a situação, a Kodama aparece e diz que se cabe duas, cabe três. É pouco, eu acho que cabe mais, eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Então logo a suculência tem início, meus amigos. Seja com o Inaru simplesmente invadindo a cama do nosso prota para dormir de grude com ele, ou ele acordando pela manhã e vendo Kodama mostrar mais do que devia, o que, se diga de passagem, deixou ele em choque. E depois desse rolê aí, eles correm para a escola e o portão já estava fechando, mas Kodama usa o seu poder para jogá-lo para dentro. E resumindo, o poder dela é basicamente controlar dois anões invisíveis para manipular a eletricidade, ou levitar umas paradas aí. Já na escola, a diretora Mineru anuncia que as meninas vão fazer alguns exames físicos, ou seja, uma feira completa de frutas a amostras. E ao ouvir isso, o Takeru e mais um moleque chamado Kengo já ficam alucinados e pedem para ir no banheiro resolver umas paradas. Nisso, os dois sobem numa árvore para terem uma vista privilegiada das deusas. Mas quando seu mano Kengo começa a apreciar a sua futura esposa, o Takeru não deixa o
mano degustar a vista e tapa o olho dele. Talarico nunca fui, é o seguinte. Mas a alegria de pobre dura pouco, e eles são pegos no flagra por Kodama, que já logo lança uma voadora dupla e lança os dois safados de cara pro chão. E depois de ter tomado essa surra, chega a hora dos exames dos garotos, para ganharem os seus makins e poderem cair na porrada. O nosso prota tá de olho nas laranjas da enfermeira aí, mas deixando isso de lado, quando o taqueiro bota a mão no robô do Elon Musk, o robô não consegue selecionar nenhum makin pra ele. A sorte sempre me sorri. E claro, como o nosso prota é especial, isso era algo que nunca tinha acontecido antes. E além dele, apenas outra garota não teve o elemento definido. E eles terão que esperar um mês para tentar de novo. E isso é um problemão, já que nem todos usam os armamentos para o bem. Mas Inaro, no entanto, promete proteger o nosso prota como a sua noiva. Ninguém vai encostar nele. Porém, ela mantém o motivo de ficar dizendo que é a sua noiva em segredo. E mais tarde, os dois noivos tentam encontrar um clube para esse merda. Mas aí que começa o desastre. O moleque é um inútil, que é ruim em todos os esportes que tentou. Então ele decide tentar o clube de fotografia. E Inaro até se oferece para ser a sua modelo. Não acreditando na boa índole do taqueiro, achando que ele se aproveitaria para ver as laranjas e melancias da mina, Haru já corta o barato do mano. Você que tá no né? E leva ele para o clube de ordem pública da escola. E de volta ao dormitório, enquanto Haru lavava suas laranjas, ela pede para que alguém pegue o shampoo para ela. E quando o taqueiro tenta ajudar, já que ele é um moleque legal, ele vê bem mais do que o azulejo no chão e já toma mais uma surra gratuita. E mais tarde, quando o Haruka explicava que o clube se tratava de manter a ordem e a paz na escola, o Kengo aparece como uma assombração e do nada já foi na sede atacar as grandes laranjas da nossa mina Haruko. E quando o nosso prota tenta impedir esse manotário, acontece o óbvio, ele acaba caindo com a mão aonde não devia e já leva um soco de Minai, outra membro do clube, que diz odiar qualquer pessoa que, entre aspas, usa óculos. Por quê, mano? Após isso, um cara grandão queria sair na mão contra uma waifu chamada Azuki, e se ele vencer, ela será a sua namorada. Nisso, o taqueiro fica louco com esse macho escancarado, dizendo que lugar de mulher não é na rua brigando com um cara enorme desses. E do nada, ele libera um poderzinho absurdo, conseguindo parar o golpe do grandão. E com essa brecha, Azuki vence a luta com uma joelhada na boca do mano. Após isso, o clube da ordem decide descansar nas fontes termais, onde conhecemos as novas membros do clube, e enquanto as garotas aproveitam as fontes de maneira nada suspeitas. Um urso simplesmente brota do nada e já começa a fazer os dois perversos de boneca safada. As meninas usam os seus makins em conjunto e com uma violência desnecessária, diga-se de passagem, elas mandam o ursinho Paul pra vala. E após isso, o treino dos moleque começa. Correr 50 vezes em volta da escola enquanto são atacados pelo makin de Sasha, filha da Sasha. E durante o treino, enquanto o Takaki explicava que cada makin tem o seu elemento, os moleques estavam só o resto, só com o corpo ali e a alma em outro lugar. Então, para dar aquela levantada nos mano e acordá-los, Yuka tem a brilhante ideia de simplesmente mostrar a calcinha de ursinho de Takaki para eles. E depois dessa boa vista aí, o taqueiro chega em casa destruído, duro, só o pó da rabiola. E como esse moleque nasceu com o bumbum virado pra lua, ele ainda recebe uma massagem maneira das suas waifus. Porém, do nada, a Kodama aparece largando a pisa no moleque, e ele já tá achando que ela vai fazer a boa pra ele. Mas não, a mina o chama pra um encontro, do nada. Então ele vai, né? Ele não tem muita escolha. O rolê começa com a mina comprando coisa atrás de coisa, e ainda obrigando o taqueiro a virar o seu burro de carga. Então ela decide comprar um protetor de laranjas e manda o nosso prota ficar na espreita, ficar de olho nos olhos gordo. E como o lugar tava cheio de mulher e o nosso prota tem medo, já que tava carregando um monte de tralha, ele acaba tropeçando e caindo dentro do provador. Ou seja, novamente ele vê mais balões do que dono de festa. Enquanto descansavam, Kodama ataca o taqueiro de surpresa e tenta ver a sua marca novamente. Porém, eles são atacados por um usuário de makin de uma escola rival e queria informações deles para levar a uma organização chamada Sigari. E durante a batalha, o taqueiro e Kodama acabam caindo na água e mais um beijão acontece. Finalmente.
E depois desse beijão, o nosso prota fica bufado, e com poucos golpes ele faz o pilantra de safada. Mas quando a luta termina, ele esquece de tudo, e como gratidão, Kodama tasca mais um beijão no Nerdola, mas dessa vez ele não apanhou, graças a Deus. Nisso, os amigos invejosos fofoqueiros que estavam seguindo o casal e não fizeram nada pra ajudar, já ficam loucos, principalmente Haruko. A mina só tá o ódio, tanto que no dia seguinte, a mina tomada pelo ciúme já começa fazendo a pior comida possível pro taqueiro. Esse moleque tem tudo na mão. A sorte sempre me sorri. Dias depois, o Takaki pede para Minai e o taqueiro investigarem os casos de ataques que estão rolando na escola. Porém, enquanto o prota tá sozinho, surge outra gasosa do nada, e sem mais nem menos, e eu comia pra caralho isso aí. Eu comia de manhã, eu comia de tarde, eu comia de noite. Ela já se apresenta como a culpada de tudo e prende o taqueiro em suas belas teias. Nisso, a Minai tenta ajudar, mas também acaba presa. Porém, antes que a situação piore, a Haruko aparece. Então a mina Aracnídea revela que queria apenas atrair pessoas fortes para humilhá-las, já que ninguém aceitava os seus desafios. Mas a Haruko já cala a boca dessa aí. Ela mostra que com seu macho ninguém mexe, e usando o seu maquin, ela abre um portal extradimensional, e em segundos ela faz a guria de safada de novo. E quando parece que tudo acabou, o moleque tropeça pela 1000ª vez e cai em cima dos airbags da sua amiga. Fazia o que, né? Dias depois, para demonstrar como o elemento de cada um funciona, a professora derrota o Kurigaza com apenas um golpe. E após isso, descobrimos também que o taqueiro safado havia prometido anos atrás que se casaria com Inaru, mas por algum motivo ele não se lembra disso. Até mais porque foi anos atrás, né? Eu não sou obrigado. Foi o que ele disse. E isso deixa Inaru bem na bad vibes. E por ter feito uma garota linda daquela chorar, o Kengo já logo deita o nosso prota na porrada. E quando o prota vai atrás de Inaru para pedir desculpas, ele acaba usando o elemento do seu corpo para salvar um gatinho, como a sua professora fez antes. Mas como ainda tinha mais pedras caindo, a Inaru salva o nosso prota para variar. E ele promete que mesmo sem lembrar de tudo, ele se esforçará para ficar forte e cuidar dela. Dias depois, o professor Gen anuncia que o máquina do taqueiro tá pronto. Porém, antes que ele possa testá-lo, um helicóptero chega do nada na escola, trazendo um monte de novas gasosas de uma escola rival. Hehe, boy, vai começar? Tu quer levar ban, mano? E entre elas está um burguês safado chamado Akaya, que começa a dar em cima até mesmo da própria diretora Minori, e diz que as alunas da escola de intercâmbio rivais estão ali pois acreditam que a escola de taqueiro quer reviver o Yamato Orochi, ou seja, o bicho ruim. Porém, como essas mina arrogante começa a falar que a escola do nosso prota é um lugar para pobres, ferrados, fudidos na vida, Azuki e Yane decidem resolver essa treta de uma vez por todas. Isso mesmo, em uma competição de vôlei 3 contra 3, e o que era para ser um jogo normal começa a se transformar em um campo de batalha, mas por fim o jogo termina empatado, e como ninguém queria perder, essas minas começam a usar truques sujos, e quando o taqueiro tenta impedir que elas se machuquem, acontece o de sempre, mas dessa vez ele cai com as mãos em Célia, uma das alunas da escola rival, mas que por algum motivo desconhecido de roteiro e protagonismo, ela ainda gosta da situação, e por fim o jogo acaba empatado mesmo. E dias depois descobrimos que Célia é uma ídolo extremamente grandiosa e famosa entre os otakus, os nerds e os virgens. E como toda mulher nesse anime ama o nosso prota, ela já se joga no taqueiro e diz que será a sua namorada, até Inaru marcar a data do casamento deles. E obviamente ao ouvir mais essa, os otaku da escola já começam a ficar pistola com esse porra de moleque roubando todas as minas pra ele, e vão pra cima do taqueiro. E depois de tomar uma surra de pura inveja, a professora cuida do taqueiro e vai pegar uns remédios no armário. E nisso digamos que ela decide bancar o Gugu, caindo de grátis de forma nada suspeita no nosso prota. E mais tarde as novatas organizam uma mega operação para fazer o taqueiro sair num encontro com Célia. Mas antes elas precisam eliminar as pretendentes mais fortes, Inaru, Kodama e Haruko. Então no dia seguinte o prota encontra uma carta de amor na sua mesa e já vai pro banheiro resolver uma parada. Porém, o Kengo, na maior cara de pau estilo véia fofoqueira, ouve tudo e explana pras meninas. E enquanto o taqueiro ia todo feliz para o seu encontro com a gasosa, Inaru é a primeira a ser eliminada por uma prank do Alec. E por outro lado, a Célia já encontra o taqueiro e decide levar o nosso prota para um lugar bem divertido e good vibes para relaxar. Isso mesmo, uma casa abandonada do terror. Quando
quando entra lá, o Takeru já acaba caindo numa armadilha e ficando preso numa cadeira. E do nada, a mina veste uma roupa muito suspeita e começa a fazer um showzinho particular pra ele. E mais tarde à noite na cama, depois de finalizar o dia, a bad vibes bate forte nele. E o nosso prota se pergunta por que não se apaixonou por ela. Dias depois, o Kengo simplesmente mete o louco e fica pistola porque o dia deles é diferente das garotas nas aulas de natação. Ou seja, esse corno safado queria ver umas laranjas. E então ele propõe um duelo para decidir isso. Mas na real, tudo que esses perversos quer é dar uma espiada nessas minas de maiô antes da competição. Mas todo esse plano vai pro ralo e eles são obrigados a participar da competição. E nessa batalha perde quem ficar sem bandana ou cair na água. E a primeira luta é o do Takeru contra a Inaru. E o nosso prota já tava indo todo de arrasta. Mas usando a sua lábia de carioca, ele diz no ouvidinho dela que logo vai ser o seu marido. Nisso a mina sucumbe e Takeru avança de fase. E a próxima era Kodama contra um figurante sortudo aleatório, que depois de mandar o papo que ela era uma mina de pouco respeito, a Kodama simplesmente lança um fogaréu grátis pra cima do moleque, torrando ele. E depois de várias outras batalhas cheias de laranjas e balões de respeito, chegamos à final, Takeru versus Célia. Mas como a Demitória se distrai com uma guria que aparece na porta, ela simplesmente deixa sua amiga cair com os balões em cima da cara do Takeru. E como o nosso prota não é bobo nem nada, ele tira a bandana dela e ganha a batalha. E após isso, a Demitória decide colocar o plano das meninas em ação. Vemos uma mina nova, chamada Minerva, que além de ter uma velocidade absurda, por algum motivo também tem interesse na fruta proibida, nas calçolas das outras garotas. E por outro lado, vemos uma batalha entre uma garota de cabelos prateados e um cara com um cabelo de pistola. Mas o armamento da mina é tão apelativo que ao criar uma marionete do moleque, ela pode machucá-lo de todas as formas possíveis. Isso se chama macumbaria. E quando o nosso prota tenta impedir, ela cria uma marionete dele também. Mas por sorte, ele é salvo por Minerva. E após esse confronto, descobrimos que o prota não passou no teste do elemento necessário para dominar o seu Makin. E se ele não se espertar e falhar de novo, ele será expulso da escola. Então as suas waifus decidem organizar um acampamento de treinamento. E depois de um dia inteiro de esforço, o Takeru finalmente domina o seu elemento sem perder a cabeça. No entanto, ele estava sendo observado por Minerva, que além disso, também consegue enxergar os anões elétricos de Kodama. Nesse momento, ela descobre que Kodama possui o poder de Yamato no Orochi, mas decide não lutar por enquanto, já que está gostando do ambiente cheio de garotas bem avantajadas, digamos assim. Mas deixando isso de lado, o prota finalmente passa no teste e pode continuar na escola. Tempos depois, ele coloca o seu Makin pela primeira vez, e o Gen explica que o fez perfeito para alguém que não gosta de lutar contra garotas como ele. E em seguida, ele e seus manos têm que levantar um dinheiro para a excursão anual de treinamento. E para isso, as garotas decidem trabalhar no Mind Café, onde exibindo as suas laranjas numa roupa de empregada, obviamente elas atraem muitos clientes. Mas é claro que as coisas ficam bizarras. Mais bizarro que isso, seja Kodama exibindo as suas roupas bem avantajadas pros nerds só pra ficar com o dinheiro deles. É muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Ou a Haruko se sujando de chá, mano. E durante esse período, Torrini, a garota das marionetes, está planejando um plano maléfico. E logo temos a prova disso, pois enquanto a Haruko tá dando aquela volta pra fumar umzinho e dar aquela pensada sobre realmente estar ou não apaixonada por Takeru, ela começa a ser atacada. E Takeru até tenta ajudá-la, mas como de costume, esse moleque é um inútil e precisa ser salvo por Azuki, que chega com uma voadora derrubando o safado. Nisso, ao abrir o capacete do Sakana, eles descobrem que ele era o dono do café onde trabalham, e aparentemente ele estava sendo controlado. E mesmo sem ter culpa, o humano se sente muito mal pelo ocorrido, e dias depois, Haruko simplesmente dá uma de pai ausente e desaparece do nada. E durante a busca, uma garota possuída aparece e diz ao protagonista para ir ao pico do Omanohara. E quando ele chega lá, ele encontra Haruko capturada e presa por Torrini, que já logo manda o papo. Se ele quiser salvá-la, o nosso prota vai ter que fazer o que essa aí mandar. Nisso, ele recusa e começa a ser atacado de diversas formas, mas como ele não bate mulher, ele não revida. E enquanto tá levando um sacode, o prota começa a lembrar que não conseguiu salvar nem a sua mãe da morte.
e sente que está falhando novamente em proteger a sua amiga. E nesse momento o seu poder oculto de protagonista ativa descontroladamente. E como ele tá fora de controle, o nosso prota quase dá uma de Columbine e vai em direção à escola para acabar com tudo. E quando o plano parecia ser um sucesso, a Célia e as outras garotas vão até Torrine e conseguem salvar a Haruko. E quando o nosso prota tava quase cancelando o CPF de todo mundo na escola, a Haruko usa o seu Makin nos 45 do segundo tempo para dar um choque de realidade do nosso prota, expulsando a energia ruim do seu corpo, fazendo ele voltar à realidade. Nisso as coisas finalmente se acertam, mas vemos que a Kamigaria ainda não desistiu do nosso prota, e por causa disso esse frouxo finalmente decide levar os seus treinos a sério, e finalmente por um tempo os dias de paz reinam, até a chegada da segunda temporada.